Boa, gente. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouco da minha jornada e de como isso se conecta com criatividade nesse momento que a gente está falando dentro do World Creative Day. Então, uma honra estar aqui no Instituto Minerva. Obrigado também, Humankind, pelo convite. E, bom, falando um pouco da minha história, eu acho que eu vou começar por ela, porque é a partir desse fio da meada que eu vou tratar a relação de como eu enxergo a criatividade dentro do trabalho com Deep Tech. Mas eu sou o Diogo Dutra, eu sou empreendedor serial, eu sou cofundador de algumas startups, todas elas focadas em tecnologia avançada e tecnologia de fronteira. Eu sou founder e sou ex-sócio, ex-executivo da empresa chamada Cromai, que é uma startup de IA para o agronegócio. Fiquei 6 anos ali como executivo, criando estratégias de negócio para escalar. Eu sou co-founder e sou atual sócio de negócios. Eu trabalho diretamente com a Quantis, que é uma startup de biotecnologia. A gente trabalha para criar proteínas humanas em laboratório e vender essas proteínas para a indústria cosmética e indústria farmacêutica. Eu tive 2 exits estratégicos, então dentro dessa jornada toda eu vendi já 2 empresas. A minha primeira empresa, eu vou falar um pouco dela, é uma empresa de educação chamada Nave Vela, e a segunda empresa é uma startup de saúde digital ocupacional que a gente vendeu, chamada Onima, a gente vendeu em 2021. A Caos Focado hoje é uma venture builder. Eu vou falar um pouco dela também e de como ele saiu de um espaço de consultoria e trabalhava muito com criatividade e design e hoje se consolida como uma holding com várias empresas. E recentemente a gente lançou um fundo de investimento chamado Consciência, focado em Deep Techs que endereçam algumas ODSs da ONU, a 3 e a 12, basicamente foi as expertises que a gente, nesses últimos anos, acabou tendo em agrofood e saúde. Tá? Começo de tudo, eu sou engenheiro de formação, engenheiro mecatrônico, então por isso, inclusive, aqui o Instituto Minerva eu tenho um carinho enorme, são colegas, amigos que estão criando isso e movimentando esse espaço. Eu fiz poli. Nesse processo, eu gosto de contar minha história com alguns momentos de frustração, para depois um momento de, talvez, vamos chamar de sucesso parcial, né? Mas a frustração primeira da engenharia, porque eu estava sendo preparado para fazer a otimização do parafuso da asa do avião, que demora 10 anos para ir para o mercado. E não era isso que eu queria. Eu não queria fazer e demorar esse tanto de tempo e de demorar para ver o impacto do meu trabalho no mundo. E aí, acabei no meu 3º ano de faculdade encontrando um tema interessante chamado o design, a inovação pelo design. Né? Esse processo era 2007. Foi ao mesmo momento que eu tive um intercâmbio. Né? Eu fui para a França, estudei numa escola de engenharia na França chamada École des Mines. E lá eu fiz um curso, que depois virou até meu mestrado, chamado Engineering Design, onde eu estudava processos de criação, processos de design, focados em engenharia, mas usando processos criativos. Volto para o Brasil. Nesse processo de voltar para o Brasil, eu encontro um colega de turma, o Miguel. A gente acaba se conectando. Ele fez um caminho parecido, só que ele foi para o MIT trabalhar com design para inovação social. E aí, nesse sentido de juntar coisas de uma lógica francesa com uma lógica americana, um swing brasileiro, a gente falou, cara, vamos montar alguma coisa. E o que a gente conseguia montar naquela época? A gente, 2 meninos de classe média, a gente, vamos vender nosso intelecto. E montamos uma consultoria. Então, a gente terminou a faculdade e montou a Caos Focado com uma consultoria em inovação e fizemos alguns trabalhos durante mais ou menos uns 3 a 4 anos exclusivos nessa consultoria. Importante, o nome Caos Focado, ele vem de um vídeo, de inspiração de um vídeo do pessoal da IDEO, que eu vi lá em 2007. Um vídeo que eles fazem para a ABC, focando em inovar um carrinho de supermercado. E nesse vídeo, o David Kelly fala, cara, isso aqui não é um caos organizado, citando um pouco o Drucker. Ele fala, isso aqui é um caos focado. E foi tão interessante essa analogia, ou essa formação, né, de caos focado, no termo do português, é um oxímoro, né? São 2 palavras que se contradizem. Depois a gente foi encontrar mais na literatura, a gente falando de inovação e dizendo que a inovação é resolver paradoxos.
resolver coisas conflitantes. Então, quando você resolve, você encontra um ambiente que é um caos focado, você de fato está trabalhando com inovação. Bom, a gente trabalha durante 4 anos consecutivos nessa consultoria, fazendo trabalho com empresas super interessantes. Era o boom do design thinking na época, então a gente aplicou muita coisa do design thinking, trabalhando com cultura de inovação, então foi muito interessante com todas essas empresas. Depois a gente ganhou um projeto do Instituto TIM, que a gente trabalhou com startups, principalmente era projetos de formatura, onde os alunos de escola de engenharia queriam transformar aquilo em startup e passavam por um programa de pré-aceleração. A gente criou uma metodologia, estudando muita coisa do que estava sendo feito de empreendedorismo mundo afora. Nesse momento da consultoria, trabalhando com muitas empresas, é o segundo momento de frustração. O segundo momento de frustração é porque a gente começou a ter dificuldade de ver a implementação da inovação. A gente fez um trabalho muito legal de consultoria e aquilo nunca virava prática. E para um engenheiro que queria ver as coisas práticas, isso é totalmente frustrante. E, inclusive, até um pouco inconsistente, ou até num sentido... Eu falei, poxa, será que eu sou uma fraude? Eu estou vendendo inovação, mas eu nunca fiz um até o fim. Né? Como que eu posso estar continuando esse processo de consultoria? E aí, nesse momento, a gente olha para o lado, vê amigos nossos também, pessoas formadas pela engenharia, trabalhando com startups, gerando startups. Então, o pessoal da minha geração, citando algumas pessoas que depois criaram negócios incríveis, o Renato Freitas, de 99, o Maurício Vilar, que criou a Tembice, a bike sharing de Itaú, o Diego Libânio, que fez o Zé Delivery. Então, assim, nesse momento, a gente conversava com todas essas pessoas e falava, cara, essa turma está inovando. Não é via consultoria, é via startup. Então, a gente pivota o nosso modelo e começamos a fazer algumas startups voltadas umas startups para executar, de fato, a inovação. A gente começa com 2 tentativas, eu não vou entrar em detalhes dela, o Pod e o HitBeat, são 2 tentativas frustradas, dão errado por N motivos. A terceira dá certo, é o Nave à Vela. O Nave à Vela começa com um serviço para escolas privadas, a gente acaba entendendo que eles estavam querendo trazer criatividade e desenvolvimento por projetos para as escolas, e eles fazem isso via Fab Labs. Então, espaços novos dentro da escola que eles poderiam construir, fazer robótica educacional, aprender programação. Só que ninguém estava conseguindo fazer nada direito. Era assim, eles construíam um espaço físico e a parte pedagógica ficava à deriva. A gente foi construindo um currículo. A gente criou um currículo, a gente conectou trilhas educacionais para o projeto que desenvolveu habilidades socioemocionais voltadas para a inovação. Com isso, a gente cresceu sem investimento. Eu vou até passar uma aqui, que tem uma das atividades que a gente fazia. A gente cresceu sem investimento, que o pessoal chama de bootstrapping, né? E a gente chega, depois de 6 anos, a 100 pessoas, 100 funcionários, 150 escolas atendidas no Brasil, quase 15 milhões de faturamento. E em 2018, o Grupo Arco, que tinha aberto capital na Nasdaq, volta e compra uma série de startups e empresas de educação e faz uma oferta para a gente na Nave à Vela. Nesse momento, a gente conclui, vamos dizer assim, após as 2 etapas de frustração, uma reflexão sobre, poxa, então acho que eu consigo inovar, né? Eu criei uma coisa que não existia, um conceito que não existia, a gente criou um mercado que não existia, então, na verdade, as escolas não sabiam comprar isso. Como que se compra um curso maker? Como que eu pago isso? Né? A gente acabou fazendo um modelo bem diferente, um B2B2C, focado nos pais, uma série de coisas interessantes. E depois a gente vendeu essa empresa para uma outra companhia que ia escalar aquilo mais. Então, depois desses 2 ciclos, a gente falou, olha, então a gente sabe inovar de algum jeito. Será que a gente consegue fazer isso mais? Né? Uma das coisas era, vou continuar como executivo no Grupo Arco? Ou vamos começar isso do zero de novo? E a gente resolveu começar de novo. Importante, antes de eu falar da próxima etapa e das outras empresas, fazendo uma pausa, nesse processo todo, desde a consultoria até o Nave à Vela, o processo de design, quando a gente começava a aplicar isso e criatividade nas empresas, era um processo muito metodológico. Ele fazia parte de um começo e meio fim, vamos aplicar etapas, ele vai ter esse tempo de projeto, cada fase durando cada questão. Muita coisa de engenheiro, né? Engenheiro gosta de método e seguir a risca. E foi o jeito que a gente aprendeu isso.
Depois, quando a gente começou a empreender o Nave à Vela, essa coisa começou a virar mais ferramenta e mais parte do nosso dia a dia do que algo organizado. Então, a gente não fazia sessões de design thinking. Vamos agora parar e fazer 3 meses de design thinking. Na verdade, assim, surgiu um problema, era brainstorming na hora com post-it. 10 minutos, 15 minutos, post-it. Então começou a virar ferramentas de gestão do dia a dia e não um método à risca a ser seguido. E eu acho que é por aí que eu quero chegar na minha narrativa, para chegar no por que isso é importante para deep techs, empreendedorismo e ciência de fronteira. Depois disso, né, vem essa reflexão, a gente pega uma boa parte desse capital que a gente vende a Nave à Vela e reaporta na Calçocado como um holding. E começamos uma jornada que eu e Miguel, na época, não tínhamos muita noção, mas a gente falou, cara, eu quero ser empreendedor serial. Eu quero começar esse processo do zero e eu quero trazer esse meu know-how de alguém que já percorreu esse caminho para alguém que nunca percorreu e que tem uma tecnologia muito boa na mão. Esse cara é o Guilherme, ele volta do doutorado dele no Japão com um negócio debaixo do braço chamado visão computacional e deep learning. Isso em 2017. E aí ele falou, não sei o que eu vou fazer com isso. Cara, a gente já empreendeu, vamos descobrir juntos. A gente faz um processo de design, a gente vai escolher algumas verticais e o agro se mostrou como um lugar muito frutífero para isso. E aí a Cromai avança fast forward 6 anos depois, além de ser hoje uma das referências principais, 8 anos na verdade, né? A Cromai tem 8 anos, eu fiquei 6 anos lá. Mas é uma das principais startups hoje do agro, recebeu um série A de investimento o ano passado de 30 milhões de reais com a Citrino Ventures e com o pessoal da Baraúna, o Family Office da Baraúna. E a gente tem trabalhado com visão computacional para identificação de ervas daninhas a partir de imagens de drone, principalmente no mercado de cana-de-açúcar e no mercado de soja, agora de grãos, que a gente está começando a entrar. O que acontece? A gente voa com o drone, passa no software em 30 minutos, 1 hora, ele cospe um mapa geolocalizado de onde está a daninha, qual é o tipo de daninha, e eles vão lá e pulverizam isso onde precisa. Isso dá uma economia de 60%, 70%. É gigantesco. Né? Então, a gente foi criando, e a Cromai ela vem de um processo criativo. A gente teve uma série de dificuldades no meio do caminho que a gente precisou usar pensamento lateral. Que a gente chegou no momento que a gente vendia projetos de IA para várias culturas diferentes e precisou concentrar esforços e falar qual que vai ser a nossa tese de escala entre café, que a gente tinha uma solução, citros, e essa ideia de cana-de-açúcar, como que a gente vai resolver? E eu acho que aí entra um pouco, tem um pouco mais de histórias aí de outras startups, com a Elastic, com a Ônima, que eu falei que foi vendida, Quantis, a de biotech, mas eu vou até avançar um pouco para não passar muito tempo. Eu entendo que depois da Nave à Vela e de ter introjetado o design como gestão, como ferramental do dia a dia, hoje como empreendedor de várias empresas de deep tech, isso faz parte de quem eu sou, na verdade. E isso foi treinado durante muito tempo com esse ferramental e eu fui um pouco obrigado a reagir de maneira criativa a todos esses cenários. Então, quando um sócio meu me traz um problema, eu acabei sendo treinado a olhar lateralmente. Então, as pessoas vêm me trazer, cara, isso aqui é um problema. Então, cara, eu falo, pera, como que a gente resolve isso? No começo, eu rabiscava na lousa, eu trocava ideia com mais pessoas, eu ia falar, eu tentava juntar ideias de várias pessoas e sintetizar. Todos esses fazem parte do processo criativo. E eu entendo hoje que isso hoje me torna único, mas isso, em termos de empreendedorismo, é hiper necessário. Porque a certeza que a gente vai ter nesse processo, seja ele deep tech ou seja qualquer outro tipo de negócio, é que a gente vai cair em blockers. E a saída de blockers, elas não são triviais. Né? Você pode até tentar imitar alguém, não precisa inovar em tudo. Mas no final do dia, é você parar para ser essa pessoa que vai dar um passo para trás. Né? Enquanto a maior parte das pessoas vão trazer para você que é impossível resolver esse problema, ou que esse paradoxo não vai ser resolvido, falar, cara, e se a gente pudesse fazer isso? E se é uma das ferramentas mais importantes do processo de design thinking, né? Então, quando você traz isso no meio de uma discussão, isso abre janelas de oportunidade, mas isso parou de ser um método. Vamos parar e fazer uma sessão de design thinking. Isso virou parte de quem eu sou
né? E o meu processo junto com os meus sócios e de quem participa com a gente empreendendo começa a virar parte de quem eles são também. E eu acho que esse é o caminho, assim, a inspiração que hoje me traz para falar aqui com vocês no World Creative Day. Por que Deep Tech? E aí eu vou caminhando para um certo encerramento. Hoje, os problemas, a maior parte dos problemas da humanidade não vão ser resolvidos só por software e app. Então, a gente precisa, né, um mundo de indústrias trabalham na economia real. E todos os processos de inovação, hubs de inovação, estão acostumados com esse processo de investimento, de aceleração, todos voltados para software e app. Então, o nosso questionamento é, cara, como que a gente consegue fazer essa turma que trabalha com ciência a dar esse salto também, né? Então, assim, as Deep Techs, no final, é esse potencial, e é isso que eu tenho advogado bastante e falado para muitas pessoas próximas a mim, de tentarem adentrar mais nesse mundo, né? Tem muitos executivos, pessoas trabalhando em grandes empresas que podem ajudar, que podem estar próximo desse ecossistema, mas por medo, por risco, etc., não estão. Então, o convite é, tentem se aproximar mais desse ambiente. É um ambiente que precisa desse suporte e que está evoluindo muito rápido aqui no Brasil. Por isso, a gente também criou um primeiro microfundo de investimentos chamado Consciência. Ele foi lançado esse ano, calçocado junto com uma gestora do Rio de Janeiro chamada Jataí. É uma gestora que está acostumada a fazer investimento de impacto. O investimento de impacto, há uns 10 anos, vem sendo um trabalho muito legal para empreendedorismo social, mas a nossa provocação é o quanto a gente consegue escalar isso, né? E eu acho que essas tecnologias transformacionais conseguem escalar em cima de problemas que às vezes têm seus paradoxos. É por ali talvez que a gente vai resolver muitos dos problemas de maneira mais escalável e que hoje só os negócios sociais baseados em pessoas talvez não sejam capazes de fazer. E para isso a Consciência existe para apoiar esse tipo de negócios. Bom, para terminar, eu falei já um pouco ao longo da minha fala, mas o ponto é a criatividade para esse tipo de negócio, ou para negócios em geral, não como método. Apesar de eu ter aprendido como método, eu ter me desenvolvido isso, um engenheiro trabalhar de maneira criativa, né, eu fui educado a ser criativo, mas no fundo ele é um modo de operar e de cooperar. Isso vira parte de você depois de muito treino, de muito ensaio, de muito esforço. A modelagem, que a gente fala bastante, né, nos processos de design, ela é uma linguagem. Eu uso isso para me comunicar com os meus sócios, eu uso isso para fazer pitch, eu uso isso para fazer design organizacional. A forma como eu modelo as coisas hoje faz parte do meu jeito de pensar. O pensamento lateral como ferramenta de desbloqueio. Então, a gente está travado em algum lugar, sempre tem alguém de nós que fala, pera, e se a gente pensasse de outro jeito? E se a gente invertesse o problema? Se isso que a gente está enxergando como dificuldade, a gente falasse que era a nossa potência? Mesmo que isso não seja a resposta, isso te coloca em lugares para pensar diferente, isso abre possibilidades. E o brainstorming como exercício de abertura, não como solução. É um exercício para tirar a gente do lugar e fazer a gente eventualmente suspender por um tempo os nossos juízos de escolha de solução e nos guiar para um outro lugar. Isso a gente faz diariamente, de uma maneira, de novo, não muito racional. Isso faz parte do nosso dia a dia, porque o trabalho do empreendedor é resolver problema diariamente e cada problema vai exigir criatividade da gente no dia a dia, mais ainda quando a gente trabalha com Deep Tech. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço. Muito obrigado.